O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Paris, sou psicóloga clínica. Hoje eu vou falar sobre o livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. A Carolina nasceu em Sacramento, uma cidade aqui de Minas Gerais, em 1914. E aí ela era filha de uma infância, né, difícil, né, marcada por pobreza, marcada por violência. E aí ela conta sobre suas vivências, né, na favela de Canindé, em São Paulo. Ela é uma mulher preta, analfabeta, semi-analfabeta, né, porque ela escrevia o diário, ela gostava de ler, né, então ela foi aprendendo como dava. E ela tinha 3 filhos, era uma mãe solteira de 3 filhos que tinha que se virar para criar os meninos, né, morando na favela, catando materiais recicláveis. Então, no livro, dividiu lá, né, em algumas, acho que 3 partes e tal. Então, assim, na primeira parte, assim, ela fala sobre a sua chegada na favela, como é que foi, a questão da adaptação, porque é um lugar, gente, sem saneamento básico, um lugar de muita miséria, violência, sabe? E ela vai descrevendo como é que é viver e se adaptar num lugar como esse, como é criar os filhos num lugar como esse, né? Verem que a Carolina demonstra esperança é interessante, assim, porque ela ainda assim pensa em escrever, né, o diário, virar isso publicado, tanto que foi, né, na década de 60, e ela pensa em dar um futuro melhor para os filhos, né? São 2 meninos e uma menina. E aí acontece assim que ela não desiste, né? Ela continua escrevendo. A escrita é para ela uma fuga também, né? Da mesma forma que ela está escrevendo sobre a favela, quando ela está escrevendo parece que ela sai do ar, assim. Então, de entender isso, assim, de tão bem que faz para ela, né? A escrita, a leitura também, né? Em certos momentos ali no livro, a Carolina mostra também uma visão crítica, sabe, sobre a sociedade, sobre a forma em que as pessoas têm que viver, enquanto outras não, né, no sentido assim de enquanto uns têm quase nada e outros têm tanto, sabe, então ela questiona bastante essas questões sociais no livro, as questões de cor e raça, sabe, a questão de questões racistas, né? Tem bastante críticas nesse sentido também, porque é a vivência dela, né? Não é nada que ela aprendeu estudando, é o que ela aprendeu vivendo. Então as críticas dela são críticas feitas sobre sua visão ali, sobre suas próprias experiências, né? Como uma mulher preta favelada, mãe solteira, enfim, né? Então assim, ao descrever a favela, né, do Canindé, um lugar pobre, violento, né? Discriminatório, é, as pessoas vivem em condições precárias e ainda assim elas têm esperanças, ainda pensam num futuro melhor, assim, né? Então, a favela do Canindé, em 1950, era um lugar de desigualdade, discriminações eram, sim, evidentes. E foi uma obra muito importante para a literatura nacional. É, a Carolina foi a voz, né, da favela nessa época. Ela foi a voz da mulher preta, periférica, mãe solteira, enfim, ela descrevendo suas experiências, eu acredito que ela acabou descrevendo experiências de muita gente, né, naquela época, até hoje eu acredito também, né, que as pessoas ainda vivam também em locais de extrema pobreza, então foi um livro muito chocante, eu gostei, eu recomendo a leitura se você não for tão sensível assim, né, porque se a pessoa for muito sensível a algum tipo de gatilhos nesse sentido, é complicado. Já que a narrativa é muito verdadeira, sabe? É muito pesada mesmo, assim. Ela vai contando, né, sobre as suas relações com os vizinhos, é, além de um contexto de violência, um contexto de extrema pobreza e de fome, né? Eu acho que tem uma parte que me chocou muito, assim, no começo do livro, que é quando ela fala que descobriu que a cor da fome é a cor amarela. E aí no começo eu fiquei, mas como assim, né? E depois ela descreve que quando a fome aperta e chega num nível muito alto, você começa a enxergar as coisas com um tom amarelado. Ah, eu achei isso profundamente triste. É a primeira vez que eu peguei esse livro para ler, eu parei nessa parte, eu falei, não vou dar conta agora, não é o momento. E aí depois é que eu continuei, né, peguei de volta, continuei e terminei de ler. Porque eu achei muito, muito chocante mesmo. É a realidade que ela mostra, ela descreve no livro, é muito triste, sabe? De muita pobreza, de muita fome, né? Como eu falei, violência. E a gente fica pensando como as pessoas viveram, né? Ou até vivem num lugar assim por tantos anos, né? Pela vida inteira.
E é muito chocante mesmo. Assim, dando uma olhada com a perspectiva da personalidade dela, é possível a gente dar uma olhadinha na personalidade dela e no contexto social, né? Como eu já falei, do contexto social, é claro que é um contexto adoecedor, né? Um contexto de extrema pobreza é sempre adoecedor, um contexto de violência é sempre adoecedor, né? Um contexto em que ela se sente se ver sozinha, não tem como ser saudável, né? E de uma perspectiva já mais, de uma instância mais psíquica, é, ela tem bastante impulso, desejo, é lógico, ela é guiada por impulso e desejos, né? Coisa muito básica, claro, né? Sobre comer, alimentar os filhos, então é o básico, né? E eu percebo, assim, é óbvio, né, uma dificuldade em controlar os sentimentos, no sentido de que, igual eu falei, né, diante do contexto social, é difícil mesmo, né, manter ali uma certa inteligência emocional. Pô. Então, assim, durante o decorrer, né, olhando para dando uma olhada, assim, geral no aspecto psicológico, ao decorrer do livro, percebe-se, né, que ela tem variações de humor, é claro, né, tem um dia que mesmo com a pobreza ela acorda bem, falando, hoje temos um pouco de carne, então tá tudo bem, e aí ela consegue estar bem naquele dia, sabe? Enquanto tem outros dias que ela só pensa em morrer, assim, que ela fala mesmo que gostaria de morrer, sabe? E essa descrição é muito pesada, né, muito triste, porque ela tem os filhos, e ela teria que, ela fala sobre os filhos também morrerem junto, enfim, e ela também, obviamente, né, apresentava baixa autoestima, ansiedade, depressão, tudo diante, né, do contexto de vida e do contexto histórico dela mesmo também. Ela precisa ser tolerante à violência e à criminalidade. E é claro que isso também é adoecedor. Então, assim, ela tinha tudo contra a sua saúde mental, sabe? Ela demonstra, né, no ensino diário de forma muito clara, assim, sobre, como eu falei, né, quando ela às vezes pensava em desistir, falava que queria desistir, que não valia a pena viver, que o pobre não nasceu não tinha que ter nascido, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, é uma leitura que eu recomendo, desde que você não seja muito sensível, tá bom? No mais, deixe seu like e se inscreva no canal. Né, as suas experiências, dar voz aos seus sonhos, né, porque ela sonha, né, como eu disse, a ter uma vida melhor com os filhos, e aí quando o livro é publicado, de fato, ele é vendido, e aí ela consegue se mudar da favela.